E quando eu completei 4 anos de idade, minha mãe decidiu me testar na aula de música, que eu até queria dar um abraço pro meu professor Marcos Dutra, que desde 4 anos eu tô até hoje na aula de música. E aí, mas na sua família alguém toca alguma coisa? Alguém gostava de música? Bom, ou não, só gostava de ouvir música? Gostavam de ouvir música. Quem começou mesmo a tocar fui eu. Eu fui um dos primeiros da família a começar a tocar. Aí você foi fazer aula de música? Eu fui fazer aula de música com 4 anos de idade. E aí o meu professor veio me testar. Aí eu comecei com teclado. E depois, quando acabou aquele teste, o meu professor chegou assim pro meu pai e pra minha mãe. Que o seu filho, ele tem dom de não só tocar bateria. Você foi pra fazer a bateria? Eu fui pra fazer a bateria. Entendi. Porque meus pais achavam que eu só queria bateria. Entendi. Mas não. O professor falou que eu tinha habilidade nos dedos de tocar violão, tocar ukulele, cantar também. Eu tinha afinação. Afinação também pra tocar, pra cantar também. E meus pais não acreditaram. Com 4 anos? Com 4 anos de idade. O professor tá doido? Mas aí meu professor falou que vamos começar as aulas de música. Aí comecei na bateria. Quando eu completei 6 anos de idade, eu fiz meu primeiro recital. Que, para quem não sabe, o recital é quando você faz uma aula de música por 1 ano. Só que quando eu tinha 4 anos, eu não podia fazer ainda, porque eu ainda estava no teste. Muito novo. E você faz 1 ano específico para juntar todos os alunos. Eles escolhem uma música para todos os alunos cantarem ou tocarem. No final do ano? No final do ano. Isso aí. E aí, como se fosse, então, o recital é como se fosse uma festa de encerramento da escola de música. Sim, do ano. Aí, eu fui lá e cantei 2 músicas e toquei bateria. Eu cantei Imagine, do John Lennon, em inglês. E Stand By, do B.B. King, também em inglês. E toquei uma música na bateria. E aí você ficou... E aí todo mundo ficou assim. Com 6 anos já? Com 6 anos de idade. Mas antes de eu iniciar na aula de música, eu também, quando rodava os DVDs do Eric Clapton e do Paul McCartney, eles cantavam em inglês. Sim. E eu, na época, não sabia cantar inglês. Então, o que aconteceu? Eu ficava lá. E aí, foi quando a minha mãe me decidiu me botar na escola de inglês. Que com quantos anos já? Com 4 anos. Com 4 anos você já foi pro inglês para poder... Antes de eu iniciar na aula de música, eu já estava no FISC. Que eu também estou até hoje. 4 anos até agora, com 11 anos. Para poder aprender mais o inglês para poder cantar melhor. Exatamente. Entendi. E lá eu fui aprendendo. E quando cheguei nos 6 anos, eu pude cantar. Eu também queria mandar um abraço pro meu teacher Marco, que é o meu professor de caligrafia, e minha teacher Victoria, que é a minha professora de músicas internacionais. E aí você com 6 anos, aí você foi lá, fez o seu recital, cantou e tocou bateria. Sim. E aí, depois? Aí você fez o que você... Continuou na bateria? Não. Não. Quando eu completei mais ou menos de 6 para 7, 8, de 6 para 7, eu até queria mandar um abraço pro tio Zezinho, que lá da casa do músico, ele me deu um presente misterioso. Um instrumento misterioso. Na época, eu queria muito um teclado. Mas o tio Zezinho, ele me deu um instrumento novo, que eu não conhecia. Que eu acho que você conhece, que é o ukulele. E na época, eu pensava que era cavaquinho. Eles são parecidos, mas são diferentes. Parecido. É um pouquinho diferente, um pouquinho assim mesmo. Aí, na época, eu falava, o que é isso? O que é isso? Depois eu vou aprendendo com o ukulele. E esse foi o meu primeiro instrumento de cordas. O ukulele? O ukulele. Mesmo eu tendo um violão... Mas você já tinha um violão? Eu já tinha um violão,
que minha avó tinha comprado. Mas eu não me interessava no violão. Eu me interessava na bateria. Aí o tio Zé comprou, quer dizer, na verdade ele me deu o ukulele. E aí eu comecei a ver, testei ele e gostei. Eu comecei a fazer aula de ukulele. De bateria? De bateria eu acho que... Já tinha parado? Já tinha parado, que eu já tinha me formado. Ah, tá. Aí eu fiz de ukulele, eu fiz... de ukulele. Que aí no segundo recital, eu também toquei o ukulele, que foi uma música do Tom Carf, bem na minha vez. Não sei se você conhece. E aí eu toquei tanto o ukulele quanto bateria também. Entendi. E aí então você sabe tocar bateria, ukulele. E quando eu completei de 7 para 8 anos, eu comecei a gostar de violão. Que, na verdade, não foi esse violão. Foi um outro violão antigo que eu comecei a me apaixonar por ele. E que era um violão a mais simples, né? Era que isso aí já é um violão já melhorado, né, mãe? Aí eu fui com outro violão. Elétrico. Com outro violão e comecei a fazer aula de violão. E aí eu fui com isso cantando também, fazendo aula de canto. Também, sim. Canto e... Isso tudo aí? Violão, sim. Mas aí eu comecei lá a tocar. Cheguei no recital, toquei violão, uma música também em inglês. E foi isso. Eu toquei, todo mundo aplaudiu de pé. Meu professor também gostou muito. E eu também comecei a tocar carrom, que é praticamente igual bateria. É uma percussão, né? É uma percussão, é igual bateria, só que um pouco menor, um pouquinho menor. E aí, depois, eu comecei, quando eu tava com de 10 para 11 anos, nesse ano ainda, eu perguntei pro meu professor se eu já podia tocar guitarra. Aí já começou a tocar guitarra? Não, ainda não. Tá. Porque meu professor falou que eu tinha que aprender mais algumas coisas. E ele falou que eu ia me ingressar daqui a alguns anos na guitarra. E aí eu estou esperando eu tentar tocar guitarra. Preparado para tocar guitarra. E qual é o seu estilo musical? Bom, eu toco gospel, MPB internacional e nacional. E quais são os artistas que você mais escuta? Bom, Paul McCartney? Já entendi. No internacional, Paul McCartney e Eric Clapton. No nacional, a banda Jota Quest. No MPB, Djavan e Caetano Veloso. E eu falei mais algum? Não sei. Não, calma aí. Só isso.